Oi, pessoal, tudo bem? Ler parece uma coisa tão automática depois que a gente aprende, né? Mas você já parou para pensar em como o nosso cérebro, lá no comecinho, desvenda esse código tão complexo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos métodos de alfabetização para entender essa jornada incrível. Para começar, vamos pensar numa coisa que é fundamental. Nós, seres humanos, somos feitos para falar. A gente aprende quase que por osmose, ouvindo e interagindo. Agora, ler e escrever, isso é outra história. É uma invenção da humanidade, uma tecnologia que nosso cérebro precisa ser treinado para aprender. E é aí que mora o grande desafio, né? E justamente por não ser algo natural, o processo de alfabetização não tem linha de chegada igual para todo mundo. É uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Cada criança tem um ritmo, um jeitinho único de fazer essas conexões. E é por isso que o papel do professor é tão, mas tão crucial. Ele é o guia dessa jornada super pessoal. Essa complexidade toda, claro, gerou um debate gigantesco ao longo da história. Uma verdadeira guerra de métodos. Por décadas, os educadores se dividiram, procurando qual seria a melhor maneira de ensinar a ler. E no centro dessa disputa, a gente encontra duas grandes filosofias, que olham para o mesmo problema de jeitos completamente opostos. E aqui o campo de batalha fica bem claro. De um lado do ringue, a gente tem os métodos sintéticos. Pensa neles como se fossem pecinhas de Lego, sabe? Você começa com as partes menores, as letras e os sons, e vai juntando até formar uma palavra. O foco total é em decodificar o código. Já do outro lado, os métodos analíticos fazem o caminho contrário. Eles começam com o todo, com a palavra ou até uma frase inteira, para dar sentido logo de cara, e só depois é que vão analisar as pecinhas menores. Beleza. Então a gente tem essas duas grandes correntes de pensamento. Mas como é que isso se traduz na prática, lá na sala de aula? Vamos mergulhar um pouco mais fundo para conhecer os métodos que nasceram de cada uma dessas ideias. Olha só como a coisa fica ainda mais nítida nessa tabela. No time sintético, métodos como o fônico e o silábico bebem da fonte do behaviorismo, aquela ideia de que a gente aprende com estímulo, resposta, repetição. O foco é ensinar de forma sistemática a relação entre o som e a letra. Já no time analítico, a grande influência é a Gestalt, aquela teoria que diz que a gente sempre enxerga o todo antes de ver as partes. Por isso eles partem de palavras inteiras, focando no sentido geral. E o grande campeão de popularidade do time sintético é, sem dúvida, um método fônico. A lógica dele é super direta, ensinar de forma bem explícita e organizada qual som cada letra faz. Ou seja, a relação entre o grafema, que é a letra escrita, e o fonema, que é o som que ela representa. A ideia é dar à criança uma chave mestra para ela conseguir decifrar qualquer palavra. E a sequência é muito lógica, como montar um quebra-cabeça. Primeiro a criança aprende os sons das letras, uma por uma. Depois, ela aprende a juntar uma consoante com uma vogal para formar uma sílaba, tipo B com A faz ba. Aí ela junta as sílabas para formar as palavras. Só no final, com a palavra já decifrada, é que se discute o significado. É um processo que vai do pedacinho para o todo. Agora vamos para o outro lado da moeda, o método global. Aqui, a filosofia é totalmente o inverso. A criança é apresentada a palavras inteiras, tipo casa, bola, geralmente junto com uma imagem. A ideia é que ela memorize o formato visual daquela palavra. A análise das sílabas e das letras só vai acontecer bem mais para frente. O foco aqui é mergulhar a criança no mundo do significado desde o primeiríssimo dia. E o mais curioso é que essa briga não é de hoje, não. O método fônico, gente, tem raízes lá no século XVI. Dá para acreditar? O global também já tem séculos de estrada. Mas, mais recentemente, e com sabor bem brasileiro, surgiu uma nova perspectiva que tenta justamente superar essa briga. Exatamente. Uma terceira via. É o método sociolinguístico, que tem uma inspiração gigante na obra do nosso mestre Paulo Freire. A grande sacada aqui é que não dá para ensinar a ler e a escrever de um jeito que seja desconectado da vida do aluno. O aprendizado precisa fazer sentido no mundo dele, na cultura dele. Tá, mas como isso funciona na prática? O ponto de partida é genial. São as palavras geradoras. Palavras que fazem parte do dia a dia da criança, como tijolo ou comunidade. Primeiro, todo mundo conversa sobre o significado social daquela palavra. Depois, a turma lê e discute textos que têm a ver com aquele tema. E só então, com todo esse banho de significado, é que se parte para a análise técnica. A palavra é quebrada em sílabas e, com essas sílabas, as crianças formam palavras novas. É uma tentativa de casar o sentido com a técnica desde o começo. E toda essa discussão sobre contexto e significado nos leva a uma evolução super importante no jeito de pensar o que é aprender a ler. Hoje, não basta só alfabetizar, a gente precisa letrar.
E qual é a diferença entre uma coisa e outra? Pensa assim, a alfabetização é a parte mecânica da coisa. É aprender o beabá, sabe? Dominar o código, entender que letra faz qual som e juntar tudo. É a habilidade de decodificar. É a ferramenta. Agora, o letramento. O letramento é o pulo do gato. É saber o que fazer com essa ferramenta. É conseguir ler a bula de um remédio, entender uma notícia no portal, escrever uma mensagem, preencher um cadastro. É usar a leitura e a escrita para viver em sociedade. E o mais chocante é que uma pessoa pode ser alfabetizada, mas não ser letrada. E tem uma frase do Paulo Freire que, para mim, resume tudo isso de um jeito poético e perfeito. Antes mesmo da gente saber o que é um A ou um B, a gente já está lendo o mundo à nossa volta. O letramento é justamente conectar essas duas leituras. E se você acha que parou por aí, se prepara, porque hoje, no mundo em que a gente vive, o desafio é ainda maior. A gente fala em multiletramentos. Ser uma pessoa letrada hoje não é só sobre texto, é saber ler um gráfico, interpretar um meme, analisar a informação de um vídeo, navegar na internet. A leitura virou um negócio muito mais complexo e visual. Ufa, é muita coisa, né? Métodos que brigam entre si, conceitos que não param de evoluir. E aí, no meio desse furacão todo, como é que fica o professor? Qual é o caminho a seguir? Olha só que dado curioso dessa pesquisa feita com professores lá em João Pessoa. Basicamente, o resultado foi um empate técnico. Metade dos professores disse que usava só um método e a outra metade disse que misturava várias abordagens. Isso mostra pra gente que existe um abismo entre o que a teoria diz que é o ideal, que é ser flexível, e o que de fato acontece no dia a dia da sala de aula. E é aqui que a gente chega no X da questão. Sabe aquela busca pela bala de prata, pela solução mágica que vai resolver tudo? Pois é, ela não existe na alfabetização. O que os especialistas dizem hoje é que o melhor caminho não é escolher um lado na guerra, mas sim ser um diplomata. Pegar o que cada método tem de melhor e criar uma abordagem equilibrada, que ensine o código de forma clara, mas sem nunca esquecer do sentido e do contexto. E isso deixa a gente com uma última reflexão. E se a gente estiver fazendo a pergunta errada o tempo todo? E se o tal do melhor método não for uma receita de bolo, uma fórmula fechada, mas sim a arte, a sensibilidade e a sabedoria do professor de olhar para cada criança, misturar as melhores ferramentas que ele tem e, acima de tudo, inspirar o amor pela leitura? Fica aí a provocação. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!